Oi, Railane. Espero que você esteja bem. A professora Claudenívia me falou que você não está podendo participar das aulas, né? Está fazendo a reabilitação. Então, espero que você melhore logo para poder participar das aulas com a gente. O meu nome é Tainá, eu sou estudante de letras da UNEB e nesse semestre eu estou fazendo estágio na turma de vocês. Então, vou ficar aí, você pró de vocês por enquanto até lá para o meio, final de outubro, tá? Vou estar com vocês durante essa unidade. E aí eu vou passar para você aqui um resumo do que a gente está estudando. A gente já teve 4 aulas, tá? Então não tem muito assunto assim acumulado. E eu vou tentar resumir aqui o que a gente está estudando. Nessa unidade, a gente vai trabalhar com variação linguística. E aí a gente vai trabalhar a variação linguística a partir do gênero cordel. A gente vai trabalhar também com a literatura de cordel para entender mais um pouco sobre esse assunto. E aí, para começar, o que é a variação linguística, né? A variação linguística é essa transformação da linguagem, né, das palavras, essa mudança das palavras ao longo dos anos ou dependendo da região, enfim. Tem diversos fatores que fazem acontecer essa variação, né? A variação histórica, que é a que ocorre ao longo dos anos, né? A mudança de palavras, o surgimento de palavras, desaparecimento de outras. A variação regional, né, que como o nome já diz, é a que ocorre nas diferentes regiões do Brasil, né? Uma palavra que aqui tem um significado, em outra região tem outro significado, ou diversas palavras, várias designações para um só objeto, para uma só coisa. Como, por exemplo, a gente tem variação regional muito diversa na questão das comidas, né? A abóbora, que nós conhecemos aqui, em outras regiões do país, é conhecida como jerimum. A tangerina, em outros lugares, lá para o sul, é conhecida como bergamota. Ou seja, existem várias palavras, né, que variam de região para região. E em todo lugar tem isso. Imagina no Brasil, que é um país tão grande, né, tão diverso, a gente tem essa variação até mesmo dentro da mesma região, dentro do mesmo estado. Então é bem diverso, não é uma diferencinha aqui e ali, né? É muito mais complexo que isso. Tem a variação social também, né? Socioeconômica, que e aí na socioeconômica a gente tem diversos outros fatores que podem ocasionar essa, né? Tem a questão da idade, né? Por exemplo, uma gíria que a turminha de hoje fala, uma pessoa mais velha pode não entender. Por exemplo, se você chegar para sua avó e falar que tem um crush, possivelmente ela não vai entender o que é isso, né? Assim como se ela chegar para você com uma gíria mais antiga, uma gíria que ela usava, você também pode não entender. Outro fator que ocasiona a variação social é o grau de escolarização da pessoa. Aquelas pessoas que tiveram uma escolarização, que são formadas, que têm um diploma, geralmente falam de uma forma mais culta, mais ligada à norma padrão. E aquelas pessoas que não foram alfabetizadas falam diferente, né? De uma forma considerada errada por muitas pessoas, né? Considerada errada pela sociedade por não estar de acordo à norma culta. E a gente vai estudar sobre isso também mais lá na frente, né? Sobre o preconceito linguístico, sobre o que causa o preconceito linguístico. Mas por enquanto, a gente vai estudar um pouquinho de cada uma dessas variações. A situação social e econômica também influencia bastante, né? Aquelas pessoas de classe mais alta, né, que possuem mais dinheiro, mais poder aquisitivo, geralmente elas estão em lugares mais da alta sociedade, né? Elas têm mais acesso à escolarização. Então elas vão possuir uma linguagem diferente daquelas pessoas que não têm o mesmo acesso a essas coisas. Aquelas pessoas que moram, por exemplo, em periferias, elas têm uma linguagem mais diferente, uma linguagem mais informal. E aí nós temos também, por último, a variação linguística estilística, também chamada de situacional, que, como o nome já diz, vai depender da situação. Ou seja, um mesmo falante, ele pode falar de formas diferentes, ele pode adequar sua linguagem
à norma padrão, falando de uma forma mais culta, né, de um jeito mais formal, assim como ele pode, em outras situações, falar de uma forma mais informal, né, não está de acordo à norma culta. Um exemplo disso que eu dei para a turma na aula é a forma como eu escrevo no Enem, por exemplo. Vou fazer uma redação, vou fazer uma prova. É exigido que eu escreva de acordo à norma padrão. Então, eu tenho que adequar minha linguagem àquela situação. Mas se eu tiver, por exemplo, na minha casa, com minha família, com meus amigos, eu não tenho essa exigência, né? Então, eu posso falar de uma forma mais informal, de uma forma que não esteja de acordo à norma padrão. Entendido? E aí, então, na última aula, nós começamos a aprofundar mais do assunto sobre a variação linguística histórica, que, como eu já disse antes, é aquela variação que ocorre quando vão surgindo novas palavras, quando outras palavras vão desaparecendo da língua. E exemplos disso a gente encontra bastante em textos antigos, né? Textos escritos por pessoas que viveram aqui há muito tempo atrás. E um bom exemplo disso, um exemplo que eu trouxe para a turma e que eu vou estar mostrando aqui agora para você também, é exemplos da Bíblia, que a Bíblia a gente sabe que é um texto muito antigo, um livro muito antigo, e possui exemplos disso, como por exemplo o uso da mesóclise, né? Que é esse pronome no meio das palavras, no meio das expressões. Por exemplo, o dar-lhes-ei, esse lis, né? Que é caracterizado como a mesóclise, o pronome aí no meio. Hoje em dia não é mais tão utilizado assim. A gente encontra ele em textos mais antigos, né? Ou então em textos muito formais, quando é uma situação muito formal que exige uma linguagem mais rebuscada, né? Mais culta. Mas geralmente ele não é mais tão usado assim. E esse processo de mudança na linguagem escrita, ele não ocorre assim tão rápido, né? É um processo meio lento, diferente da oralidade, né? Na oralidade, a gente, para dar um exemplo das gírias, a gente tem uma gíria aqui hoje, né, que está todo mundo usando, mas que talvez ano que vem já seja uma gíria ultrapassada, que as pessoas não usem mais. Então, na oralidade, a língua se transforma assim muito rápido, mas na escrita esse processo ocorre de uma forma mais lenta. Outro exemplo da variação linguística histórica é retorno, o retorno de palavras para a oralidade com significados diferentes. Ou seja, uma palavra que já existia na norma culta com um significado, nós retornamos ela para a oralidade com outro significado. E aí, como exemplo, nós temos resenha. Não sei se você já viu no YouTube, tem muito resenha de tal livro, resenha de tal filme, né? Na norma culta, no dicionário, a palavra resenha, ela está descrita como uma descrição mais detalhada, uma descrição que conta os detalhes de algo, de algum fato. E hoje nós usamos na oralidade a palavra resenha com outro significado, né? Com uma conversa ali entre amigos, um bate-papo, né? Uma zoada, enfim. E essas mudanças elas podem ser tanto de significado como também na grafia. As palavras mudam muito a grafia e nós temos o acordo ortográfico, né? Que muda a grafia de algumas palavras, né? Eu acho que não, eu acho não. Eu tenho certeza que vocês não pegaram a época do trema, né? Algumas palavras eram algumas palavras tinham o trema, que são esses dois pontinhos em cima do U. Por exemplo, a palavra pinguim tinha trema, a palavra consequência tinha trema, e aí com a mudança, com os acordos ortográficos, o trema foi retirado das palavras. O hífen também, né? O hífen ainda é usado, mas foi retirado de algumas palavras, como por exemplo, autoescola tinha o hífen, hoje não tem mais. Acentos também foram retirados de muitas palavras. E outras palavras mais antigas, né? O português deriva do latim, deriva do grego, e muitas palavras, como fotografia, por exemplo, era derivada do latim,
e era escrita antes com PH no lugar do F, né? Depois mudou a grafia para o F, fotografia, que hoje já não é mais tão usado, né, esse nome, as pessoas ainda usam fotografia, mas hoje nós chamamos apenas foto, assim como motocicleta também, né? A gente deu uma abreviada e chamamos moto. Ainda existe o termo motocicleta, fotografia, mas a forma mais usada é a forma abreviada. Assim como existe também palavras que ao longo do tempo elas adquirem outros significados. Por exemplo, a palavra autópsia, né? A palavra autópsia, o seu significado original era exame de si mesmo, ou seja, um autoexame. Auto significa de si mesmo e ópse, exame. Ou seja, a palavra no seu sentido original, real, significa autoexame. Mas hoje nós conhecemos como aquele exame, né, que é feito nos cadáveres. Então, existe a mudança tanto na grafia como também no significado que ocorreu ao longo dos anos. E tudo isso é variação histórica, variação linguística histórica. Então, aqui foi um resumo de tudo que nós já vimos até aqui, né? Se você ficou com alguma dúvida, não deu para entender alguma coisa, você pode me mandar mensagem para a gente esclarecer, tá? Se for melhor, a gente pode fazer até por ligação, se você preferir. Eu vou estar aqui para tirar as suas dúvidas, tá bom? E aí, como atividade, eu tinha passado para a turma uma pesquisa, e eu gostaria que você fizesse também uma pesquisa na internet sobre procurando palavras, expressões ou gírias que foram mudando, que foram se transformando ao longo dos anos, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô aqui, tá bom? Você pode falar comigo, pode perguntar. E espero que você fique bem logo, que você retorne para a gente fazer essa aula junto com a turma, tá bom? Um beijo, tchau.